Está no ar, IFCast, do quadro Pra Tela, um podcast do IFAR Campo Santo Ângelo para falar sobre educação, tecnologia e inovação, apresentado por mim, Atos Falcão. Aperte o play e vem com a gente! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com mais um IFCast do quadro Pra Tela e hoje estaremos aqui com o Rodrigo Thomas, aqui do Instituto Federal Farroupilha. Ele faz parte da diretoria. E se apresenta aí, Rodrigo. Bom, boa tarde, Atos, aos ouvintes aí do IFCast, uma satisfação estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Então, eu sou o Rodrigo Thomas, atualmente à frente da Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional aqui do Campo Santo Ângelo. Mas o meu cargo de origem aqui na instituição é analista de TI, então ingressei aqui no campus em 2014, né? Sim. Então, desde o início das atividades do campus aqui em Santo Ângelo, então, nós ainda tínhamos uma sede provisória, onde hoje é a Secretaria de Educação do município, o prédio ao lado, lá iniciamos as atividades lá em 2014 e desde 2015, então, aqui na sede definitiva do campus Santo Ângelo. Entendi. Então tu fez parte do processo de trazer o IF para cá? Na verdade existia uma comissão de implantação que fez todo um estudo, né, que se iniciou antes de 2014, então alguns servidores já estavam aqui, né, junto com a comunidade fazendo esse trabalho de implantação, mas eu estive entre os primeiros servidores que vieram para cá. Entendi. Eu realizei o concurso lá em 2013, né, e fui convocado, então fui nomeado em 2014, então vim para cá, a equipe era bem enxuta, né, nós tínhamos aí um quadro de 15 a 20 servidores. Então tu tá aqui já há uns 11 anos. 11 anos, Eu tenho 11 anos aí em junho desse ano. Parabéns. Obrigado. Mas a minha trajetória, né, eu iniciei a minha formação em sistemas de informação, sou bacharel em sistemas de informação, tenho uma especialização em gestão e governança de TI e mestrado em educação profissional e tecnológica. Então, atuei antes do Instituto em algumas instituições privadas, na Emater também, que é uma instituição público-privada, e então desde 2014 aí no Campo Santo Ângelo. Bacana, um currículo de respeito. É uma trajetória já, alguns anos aí. Bem, e atualmente, no cargo que tu desempenha aqui no IF, o que tu faz exatamente? Então, a Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, ela atua em questões, como o nome já diz, de planejamento orçamentário, né, uma das pautas que a gente atua, né, a questão da distribuição do orçamento. Esse planejamento ele é realizado sempre com antecedência, né, à medida que é aprovada a lei de orçamento da União, a gente faz um planejamento da destinação desses recursos. Então, nós temos algumas reservas obrigatórias de destinação desse recurso para assistência estudantil, para projetos de ensino, de pesquisa, de extensão. Tem várias reservas que a gente já faz essa destinação no momento do planejamento e também dentro da nossa demanda, nossa necessidade de gastos, a gente chama de gastos fixos, mas não são exatamente fixos, mas são para custear os serviços terceirizados de energia, água, vigilância, sim. Né, limpeza. Então a gente faz essa questão do planejamento. É uma das questões, né, que depois esse orçamento ele é executado pela direção de administração, que aí é outro colega, o Thiago, que faz essa gestão da execução de fato orçamentária depois, né, dos recursos. Mas, além disso, uma das principais atribuições que envolve a direção de planejamento, que a gente chama de PDI, é o processo seletivo, né? São os processos seletivos que a gente tem mais de um aqui na instituição. Então, acho que é uma das pautas que a gente, inclusive, vai tratar aqui hoje, né? Essa questão dos processos seletivos. A gente faz todo o trabalho de organização, publicação de editais e depois a divulgação, então, nos períodos de inscrição. Sim. Tu comentou ali, é mais de um processo seletivo. Quais... Tem mais de um para diferentes categorias? Isso, dependendo do nível de ensino, né? No momento, nós estamos com inscrições abertas
para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, né? Esse é o primeiro processo seletivo, ele costuma abrir aí no mês de julho ou agosto, dependendo do ano, né? E esse é o primeiro processo seletivo que é aberto, que na verdade é a seleção para 2026, que nós abrimos agora na metade do ano de 2025. Temos também o processo seletivo dos cursos subsequentes, que aqui no campus nós ofertamos o técnico em enfermagem, né? Esse vai abrir logo em seguida, após a finalização do curso da seleção dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, abre a seleção para o técnico em enfermagem, que é um curso subsequente para quem já tem o ensino médio. E o terceiro processo seletivo é destinado aos cursos superiores, né? Que esse é o último processo, ele tem as inscrições abertas lá em outubro e finaliza depois lá em janeiro. A gente pode falar depois um pouco mais sobre as datas, mas basicamente são esses 3 processos seletivos que nós temos anualmente. E, eventualmente, nós tivemos também o processo seletivo para o curso de licenciatura de formação pedagógica de professores para educação profissional. Esse é um processo seletivo separado, que nós ofertamos também aqui no campus. Esse curso é para quem é bacharel ou tecnólogo em alguma determinada área. O cara que quer virar professor. Exatamente, que quer se qualificar como licenciado na sua área de formação. Entendi. Então, esse tem um processo seletivo separado, mas os que ocorrem sempre anualmente são esses 3 que eu citei: dos técnicos integrados ao ensino médio, dos cursos subsequentes e dos superiores. Do pessoal, entendi. O pessoal ali que está saindo do 9º ano, indo para o ensino médio, daí para o integrado. Isso. Do pessoal do técnico, daí, tipo, essa formação do técnico, ela é inferior a um ensino superior? Ela é uma formação bem específica, né? No caso, o estudante, o candidato, ele se qualifica para o ensino médio e também recebe a certificação técnica. Então, essa seleção que nós estamos agora com inscrições abertas, né, elas iniciaram no dia 4 de agosto e vão até o dia 8 de setembro. Então, como é que funciona? O aluno que está finalizando agora o 9º ano do ensino fundamental, ele pode se inscrever através do nosso site, né, e nós temos uma prova de seleção que ocorre no dia 19 de outubro. Então, o candidato que é selecionado, ele vai durante 3 anos cursar o ensino médio com as disciplinas básicas que as demais escolas ofertam também, né? Que são as disciplinas de português, matemática, química, física, enfim, aquelas disciplinas básicas. E o aluno também tem em conjunto as disciplinas técnicas, né? Então, ele tem aula em alguns períodos o dia todo, manhã e tarde, justamente para dar conta dessas disciplinas técnicas também. E que cursos que tem aí dentro do pessoal do integrado? Então, nós ofertamos 3 cursos atualmente, né, que é o curso técnico em administração, o curso técnico em informática e o curso técnico em agropecuária. Então, esses 3 cursos estão com a seleção aberta. Nós temos para o curso técnico em administração, são 2 turmas, então são 70 vagas. Cada turma, 35 vagas. Então a administração tem o dobro então, de vagas. Isso, é o dobro de vagas. No caso de informática e agropecuária, são 35 vagas. É uma turma de cada um dos cursos. Sim. Apesar do número de vagas ser maior da administração, o que a gente tem observado é que a procura ela tem sido muito parecida. Assim, o número de inscritos, candidatos vaga, ele tem sido muito idêntico assim, entre os 3 cursos. Eu ia perguntar, tipo, porque estão disponibilizando o dobro, mas mesmo assim... Isso. Tá, e, por exemplo, eu fiz... Ok, vamos supor que eu tô entrando no ensino médio agora. Eu me inscrevo para fazer, eu entro no site do IF, faço a inscrição e tudo mais, daí tipo eu faço a prova e ponho o que eu quero para um curso, mas daí eu não consigo para esse, eu acabo sendo jogado para o outro, como é que... Na verdade a classificação ela é por curso. Nós temos depois a divulgação da lista de classificados, ela ocorre por curso. Então o candidato ele concorre somente para o curso selecionado no momento da inscrição. E até a gente comenta isso, nós tivemos essa semana agora, dia 26, recebemos aí 20 escolas de Santo Ângelo e da região, e mais de 300 alunos aí que nos visitaram. Uma atividade aí que nós temos de divulgação, que nós nominamos de Conhecendo o IFAR.
Então é uma atividade bem legal que a gente recebe esses alunos, faz o convite às escolas, elas vêm. A gente faz todo um tour guiado pelos espaços do campus, né? Visita os laboratórios, os projetos que são desenvolvidos e também faz uma apresentação para os alunos de cada um dos cursos, explicando qual a atuação de cada curso. E também como funciona o processo de inscrição, depois a seleção, né, e a confirmação de vaga. Então a gente justamente faz essa explicação de que o candidato selecione o curso que de fato ele tenha mais interesse, mais afinidade, né? Porque a questão do número de vagas ofertadas não interfere tanto, como eu comentei, a disputa, digamos assim, a concorrência é idêntica, né? Então a gente realmente divulga no sentido de que o aluno escolha o curso que ele tenha mais interesse de cursar. Né? E aí a seleção é feita com base na escolha do curso no momento da inscrição. Mas daí, no caso, não sobra vaga normalmente, por mais que a procura é mais ou menos parecida, mas não chega a ter excedente de vagas, né? Não, infelizmente, se pudesse ofertar mais vagas, nós teríamos mais alunos interessados, mas assim, pela procura, nós temos tido em torno, até o momento, né, o processo de inscrição ainda está aberto, né, vai até o dia 8, mas nós já estamos praticamente com 3 candidatos vaga para cada um dos cursos. Né? Então a procura ela acaba sendo maior do que o número de vagas que nós ofertamos. Sim, né? O pessoal tem que se puxar aí para estudar. E daí, por exemplo, possui alguma taxa, algum pagamento? E se tem alguma forma de ser isento? Que normalmente nos concursos públicos que o pessoal faz esses processos seletivos, normalmente tem isso, né? Sim. No nosso caso aqui, e muito boa a tua pergunta, a gente sempre ressalta isso no momento da divulgação, quando a gente fala da instituição e dos cursos. Todos os nossos cursos são gratuitos e o processo de inscrição, de prova, o acesso aos cursos também é gratuito. Então, o aluno, o candidato, ele não tem custo algum em participar do processo de seleção e também não tem custo depois para cursar, né, o curso que ele deseja. Tanto que esses tempos eu estava acompanhando as redes do IFAR, daí eu vi que, eles esse ano liberaram para o pessoal que quer fazer treino, né? O pessoal que é treineiro. Sim, isso também é uma novidade. Na verdade, nós já tivemos isso em processos seletivos anteriores, em anos anteriores. Por um período, por alguns anos não tivemos mais e esse ano retornou. Justamente para atender o interesse dos alunos, por exemplo, no caso dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, o interesse dos alunos que estão no 7º ano do ensino fundamental, no 8º ano do ensino fundamental, que ainda não podem cursar um curso de ensino médio, mas já desejam fazer a prova para se testar, para ver como é que funciona. Então, esses candidatos podem, no momento da inscrição, selecionar lá como treineiro. Né? Mas isso até é uma questão que a gente chama a atenção para que os demais candidatos que estão no 9º ano do ensino fundamental não escolham essa opção, porque essa opção é específica para se testar. Esses candidatos que se inscreverem como treineiro, eles não participam da classificação depois para concorrer às vagas. Mas então, mostra depois ali a nota, tudo. Sim, consegue ver o desempenho, tudo certinho, mas ele não entra na lista das vagas depois na classificação. Sim. Justamente porque esses candidatos, esses alunos que estão, por exemplo, no 8º ano, no momento da matrícula, eles não teriam a documentação necessária para comprovar. Eles seriam qualificados, né? Isso, para confirmar a vaga. Então, eles não concorrem à classificação, mas eles podem fazer o processo seletivo normalmente. Sim. Eu até pergunto que o meu irmão, ele vinha falando, não sei o que volta e meia, ele vem junto comigo. Daí ele, eu quero estudar no IF, não sei o que, deu. Então, já faz a prova treinando, então já vai indo te puxando. Isso aí. Essa é a ideia. E até, mesmo os candidatos que ainda não queiram fazer a prova, eles podem buscar no nosso site, depois a gente pode comentar um pouquinho mais como é que funciona o processo de inscrição, mas no nosso site tem um link específico lá de provas anteriores. Que o pessoal Isso. Então, indo treinando por conta mesmo. Exato. Aí nós disponibilizamos as provas dos anos anteriores, o candidato vai lá, pode fazer o download da prova e se testar. Sim. Isso. A gente comentou que o pessoal que pode fazer a prova antes, mas
E o pessoal que já está no ensino médio? Que assim, eu já vi que tenho conhecidos que dizem, vou fazer a prova do IF. Só que, eu não sei se dá para fazer porque eu já tô... Eles, tipo, tinham feito a prova num ano, daí não passaram, daí iniciaram o ensino médio, mas, pô, eles queriam estudar no IF, alguma coisa assim. Até onde eu sei, acho que pode, né? Sim, existe essa possibilidade, assim, eventualmente a gente recebe alunos que já estavam, por exemplo, já tinham cursado o primeiro ano do ensino médio, estavam indo para o segundo ano, porém, nesses casos, o candidato que ingressa aqui, ele precisa ingressar novamente pelo primeiro ano do ensino médio, porque o nosso curso é um curso técnico integrado, né? Como eu comentei antes, o candidato, o aluno, ele tem as disciplinas básicas do ensino médio, mais as disciplinas técnicas. Então, por mais que ele tenha cursado um ano do ensino médio em outra instituição, quando ele chega aqui, ele precisa voltar para o primeiro ano justamente para ele poder ter todas essas disciplinas que englobam, né, as áreas básicas mais técnicas. As disciplinas específicas do curso que ele está fazendo ali. Isso. Mas eu acho que vale a pena, porque o cara vai sair daqui já com uma formação técnica, né? Com certeza, ele vai ter habilitação técnica, já pode buscar depois um trabalho, um emprego, enfim, ingressar no mundo do trabalho a partir dessa formação. E até porque os nossos componentes curriculares, a nossa grade curricular, ela é bem específica, né? Então, é necessário que o candidato ele curse os 3 anos aqui conosco. A única exceção é caso um candidato tenha cursado o ensino médio, iniciado o ensino médio em outro instituto federal. Nós temos o campus aqui em Santo Ângelo, mas ao todo o Instituto Federal Farroupilha tem 14 unidades, né? 12 já em funcionamento, recebemos mais 2, foram anunciadas mais 2 recentemente pelo governo federal, que é o campus São Luís Gonzaga e Caçapava do Sul. Então, se o aluno cursou o primeiro ano do ensino médio em alguma dessas outras unidades, por exemplo, no técnico em informática, e quer fazer a transferência para o campus Santo Ângelo, também no técnico em informática, aí sim é possível. Ele pode seguir o estudo a partir do segundo ano, por exemplo. Nas demais situações, ele retorna para o primeiro. E essa transição entre os cursos não é possível durante o período que ele está estudando. Por exemplo, o aluno que faz aqui mesmo no IF, aqui em Santo Ângelo. Eu fiz um ano aqui em administração. Não gostei muito, quero ir para técnico em informática. Pode, não pode? Justamente em função da grade curricular, dos componentes curriculares, não tem essa possibilidade, porque o aluno ele já inicia com as disciplinas técnicas no primeiro ano. Desde o primeiro ano ele já começa a aprender sobre o curso específico dessa parte, tanto da computação como da agronomia. Entendi. Isso. Em função disso, ele precisa cursar os 3 anos daquele curso em específico, né? Para ter a formação completa ao final do curso, né? Sim. E o processo seletivo, como é que ele funciona? Então, nós estamos, como eu já havia comentado antes, com as inscrições abertas para os técnicos integrados. Né? A inscrição é através do nosso site. Então, como é que é o processo? O aluno ele acessa o nosso site, iffar.edu.br, pode ser também iffarroupilha.edu.br, as duas siglas são válidas, né? Ao acessar o site, a primeira opção lá, existem 2 opções, acesse o portal ou estude no IFAR. No painel, a página inicial habilita essas 2 opções. Então, o candidato clica em estude no IFAR, a partir daí ele é direcionado ao site específico do processo seletivo, onde lista todos os processos que estão com inscrições abertas no momento em que ele acessou. Então, agora vai estar lá disponível as inscrições para os cursos técnicos de nível médio, né? Então, vai ter um botão lá, inscreva-se. O candidato clica nesse botão, ele é direcionado para o sistema de inscrições. Como possivelmente vai ser o primeiro acesso dele ao nosso sistema de inscrições, que nós chamamos de CIS, ele precisa realizar o seu cadastro. Ele ainda não possui o cadastro dele. Então, ele faz o cadastro, informa seus dados pessoais, RG, CPF, endereço, faz esse cadastro inicial e informa uma senha para esse sistema. Feito isso, ele loga no sistema, acessa com o CPF e a senha que ele acabou de cadastrar, e aí sim entra na opção de inscreva-se
especificamente para o curso que ele deseja. Entendi. Tá? No momento que ele faz esse passo, vai listar para ele as 14 unidades, por enquanto as 12 unidades do IFAR. Na verdade, as 12 seria com a reitoria, os campos que ofertam cursos são 11. Claro. Então, vão listar aquelas 11 opções. O candidato seleciona, primeiro, qual o campus que ele deseja concorrer, porque as inscrições elas são unificadas para todas as unidades. Então, o candidato seleciona o campus. Selecionando o campus, serão listados os cursos que aquele campus oferta. Então, aqui em Santo Ângelo, como nós já comentamos, curso técnico em administração, informática ou agropecuária. Selecionar outro campus, por exemplo, Santa Rosa oferta cursos diferentes, Panambi são outros cursos, Santo Augusto também. Conforme a grade e a disponibilidade de cada um. Isso, então daqui a pouco, se o candidato tem interesse em algum curso específico, ele pode buscar também em uma das outras unidades do Instituto. Sim. Então, seleciona o campus, a partir daí, a próxima informação que ele deve informar no sistema é com relação à cota. E essa é uma das principais dúvidas e uma das principais escolhas do candidato no momento da inscrição. Imagino que seja complicado. Porque o candidato ele precisa ter muito cuidado, né, nessa escolha, porque ela vai definir qual a concorrência dele, porque se ele selecionar uma cota, ele pode estar participando de uma seleção específica que não envolve todos os candidatos, porque a divisão das vagas ela ocorre 35% para ampla concorrência e 65% das vagas são destinadas para as cotas. Então, o candidato, no momento da seleção, se ele escolher uma cota específica, ele não vai concorrer, por exemplo, com os candidatos que cursaram o ensino fundamental numa escola privada. Se ele escolher uma cota de escola pública. Então, isso diferencia a questão do acesso e também é muito importante porque no momento da confirmação de vaga, se o candidato for classificado, depois na matrícula, ele precisa apresentar a documentação específica daquela cota. Então, se ele selecionar a cota errada no momento da inscrição e não conseguir comprovar depois na matrícula, ele acaba perdendo o direito à vaga. Então, por isso é muito importante. Então, nesse sentido, quais são as cotas que nós ofertamos? O processo ele é dividido em 10 cotas. Né? A cota de ampla concorrência, que eu já comentei, que essa envolve todos os candidatos. Quem não se enquadrar em uma cota específica vai para ampla concorrência. Existe também uma cota específica para pessoa com deficiência, PCD. Essa é para quem possui alguma deficiência e não estudou em escola pública. Então, também essa cota específica. As outras 8 cotas são para quem fez o ensino fundamental em escola pública. Então, quem fez toda a formação do primeiro ano do ensino fundamental ao 9º ano em escola pública, mesmo que tenha trocado de escola, não tem problema, desde que as escolas tenham sido públicas. Ele não pode ter cursado algum ano do ensino fundamental em escola privada, mesmo que seja com bolsa integral. Mesmo bolsa 100% não... Mesmo bolsa, ele não vai se enquadrar nessa cota. É necessário que seja em escola pública. Então, quem cursou o ensino fundamental em escola pública, ele vai se enquadrar numa dessas 8 cotas que eu vou comentar agora. Essas 8 cotas, elas são divididas em 2 tipos primeiramente. São 4 cotas para quem possui renda bruta per capita familiar de até 1 salário mínimo e as outras 4 cotas são para quem possui renda familiar acima de 1 salário mínimo. Tá? Como é feito o cálculo da renda? Você soma a renda dos membros da família, do grupo familiar, então as pessoas que residem juntas, né, que possuem alguma renda, essa renda é somada e dividida pelo número de pessoas. Tá? Então vamos supor que seja pai, mãe e 2 filhos. Pai e mãe trabalham, possuem uma renda, soma-se a renda dos 2 e se divide por 4. No caso, 2 filhos. Digamos Soma todos os provedores e divide por cabeça. Exatamente, por número de pessoas. Então, os pais trabalham, por exemplo, e os filhos não, se divide por 4. Se essa renda for superior, ou melhor, se for inferior a 1.518, que é o salário mínimo nacional vigente, se for inferior a isso,
esse candidato ele está habilitado para se inscrever nessa cota de até um salário mínimo por pessoa. Ok, daí se, por exemplo, mora avó, tio, ou sei lá, tem um irmão mais velho que já trabalha e mora junto ali na casa. Soma a renda de todos eles. Soma a renda também. Todos que dependem daquela renda familiar, é uma renda conjunta que faz o provimento de todos os membros daquela residência, essa renda ela precisa ser somada. Tá. Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu moro... Tem muitas pessoas, muitas vezes, tem a casa e tem dentro do mesmo terreno, tem ali outra família que mora junto. Tipo, sei lá, o tio mora ali junto. Isso daí eu não sei se chega a entrar nesse... A divisão ela ocorre a partir dos componentes do grupo familiar. Inclusive, é um dos documentos que o candidato precisa preencher, que é o quadro de composição familiar, onde ele lista todos os componentes que residem em conjunto, informando a renda. Então, se a renda dos demais ela compõe, ela auxilia aquela residência, aí sim ela tem que ser somada. Se a avó, o tio ali, por mais que morem em casas separadas ali junto, eles ajudam na pagar as contas, comprar as coisas, tudo ali vai estar somando na... Isso, se é uma renda conjunta, aí soma-se. Mas por via de regra, são as pessoas que residem naquela residência em específico. Né? Então, soma-se a renda deles. Claro, tem algumas situações, por exemplo, de pais divorciados em que você tem a contribuição ainda, né, ao pagamento de pensão. Aí sim, mesmo que, por exemplo, o pai não resida junto, mas ele paga a pensão mensalmente, a pensão também entra na composição. Daí é somado o valor da pensão, não o salário necessário dele. Exatamente. E ainda é dividido por 2. E aí divide-se a renda pelo número de componentes. Isso aí. Então, essa seria o cálculo da renda per capita até um salário mínimo. Então, os candidatos que são de escola pública, oriundos de escola pública, que têm renda até um salário mínimo, né, eles se enquadram nessas cotas, em 4 cotas com uma subdivisão. A primeira delas é que a gente chama de lista baixa renda, que seria LB. Lá no edital, no momento da inscrição também, ele vai listar lá com o início da cota, vai ser uma sigla. Ou vai ser LB ou vai ser LI. LB seria lista baixa renda, que é justamente para quem tem renda até um salário mínimo. E aí ela é subdividida em PPI, que seria preto, pardo, indígena, quilombola, né, pessoas oriundas da etnia quilombola, PCD, pessoas com deficiência que também possuem baixa renda, ou simplesmente EP de escola pública. Então, se a pessoa é oriunda da escola pública, tem renda até um salário mínimo, não é preto, não se identifica, não se autodeclara como preto, pardo, indígena, nem quilombola, nem pessoa com deficiência, ela entra nessa cota LB-EP, LB escola pública simplesmente. Tá, então vou dizer o que eu entendi. Diga lá. Aqui, eu faço a minha inscrição, eu adiciono ali, vou indo adicionando os filtros. Eu ponho, o primeiro filtro é se eu estudei em escola pública a vida toda. Isso. Daí, nisso eu vou indo seguindo um caminho. Daí, eu me enquadro na questão da renda, da renda familiar. Daí, se eu tenho ali a renda mínima, eu me encaixo nesse filtro e adiciona-se os outros ali a respeito de ser preto, pardo, indígena, quilombola. Exato. E por exemplo, se a minha família, sei lá, tem ali 2 ou 3 salários mínimos. Daí, depois eu posso pôr também me encaixar como preto, pardo, indígena, quilombola também. Sim, mesmo que a sua renda seja superior a um salário mínimo. Entendi. Né? Porque aí existe essa divisão que eu comentei, eu sei que é complexo, de fato, né, o entendimento dessa questão das cotas, mas no nosso site também, no momento da inscrição, ou no mesmo local da inscrição, existe um fluxograma que explica essa divisão das cotas a partir de perguntas. Sim. Então, o candidato é questionado: você estudou em escola pública integralmente? Sim ou não? Sim. Se ele responder sim, o fluxo direciona para a próxima pergunta. A sua renda familiar é até um salário mínimo? Sim ou não?
Aí, conforme ele vai respondendo, o fluxograma ele vai direcionando para qual cota ele se enquadra. Então, através desse fluxograma, para quem está nos ouvindo aí, acompanhando, é o melhor caminho para identificar a cota. Acessar o site lá, no mesmo local onde existe a opção de inscrição, inscreva-se, um pouco para baixo, rolando o site, ou também em cima, no topo do site, também tem esse link, Sistema de Cotas. Sim. O candidato clicando nesse link de Sistema de Cotas vai abrir esse fluxograma com as perguntas que facilita muito a escolha. Tá. Pô, tinha que ter falado pro Samuel botar esse negócio aqui na TV. Ia salvar muito. Não. Muito bem, Samuel tem aí. Ótimo, se Samuel. Tu tem aí, já põe aí pra gente. Não, pode ir. Vai, só mostra aí como é que é pra gente mostrar pro pessoal aí. Aí, então, ó. Isso, aí é o link inicial para as inscrições. Rolando um pouquinho a página aí, a gente tem a opção inscreva-se, e rolando um pouquinho mais para baixo, tem aí Sistema de Cotas, que é o mesmo link que fica disponível lá em cima na trilha lá também. Ali em cima. Isso. Sim. Então, clicando aí, o sistema vai direcionar para esse fluxograma que nós estávamos comentando aí. Então aí sim facilita bastante a escolha, né? Sim, vai direcionando a partir da... Até para o pessoal entender também em qual questão das cotas eles se encaixam, né? Exato. Então, como eu comentei antes, nós temos as cotas que começam com LB, que seriam as cotas de baixa renda, lista baixa renda, né? E as cotas LI. As cotas LI são lista independente de renda, que daí é para quem possui renda acima de um salário mínimo. Sim. Também naquelas divisões PPI, que seria preto, pardo, indígena, quem se identifica, se autodeclara, que seria quilombola, PCD, pessoa com deficiência, ou simplesmente EP, que seria escola pública. Não. Então, bacana. No site aí também está bem descrito, né, o que é cada uma das cotas, quais os critérios, os requisitos para que o candidato consiga identificar e se enquadrar em alguma dessas cotas. Bacana. Tá. E agora o jovem que fez a inscrição, ele se inscreve ali, tá com a inscrição ok. Aí vê ali, imagino no edital, vê as datas, o IFAR imagino que ele poste as datas, tudo certinho. Sim. Daí ele tem que... a prova é efetuada aqui no IF mesmo. Aqui mesmo no campus. Assim, a questão da finalização da inscrição, só para a gente concluir essa questão, dependendo da cota que o candidato selecionar no momento da inscrição, já vão ser solicitados alguns documentos para que o candidato apresente. Então, por exemplo, preto, pardo, indígena, a questão da autodeclaração, isso possui um modelo também no site, no sistema, está disponível. Quilombola também, indígena, é necessário apresentar declarações específicas. O sistema solicita essas declarações no momento da inscrição, já se o candidato escolheu essa cota, senão ele nem consegue continuar. Então, ele apresenta essas documentações dependendo do caso. Por exemplo, o candidato com deficiência também precisa apresentar o laudo médico. Então, ele finalizou a inscrição, enviou todos esses documentos, dependendo da cota, ele está habilitado, está ok. Ele não precisa depois, posteriormente, apresentar nenhum documento, nada a respeito de autodeclaração ou deficiência? Não, antes da prova é só essa etapa de inscrição. O que for necessário apresentar vai ser o que o sistema vai solicitar ao candidato. Então, ele finalizando a inscrição pelo sistema até o dia 8 de setembro, então, no caso dos cursos técnicos integrados, ele ainda consegue entrar no sistema se ele quiser, por algum motivo, trocar o curso, por exemplo, ou trocar a cota. Até o dia 8 ele ainda consegue fazer isso, ele pode entrar no sistema. Mas finalizando a inscrição, a próxima etapa é justamente a prova. A prova nós teremos, então, dia 19 de outubro, vai ser realizada a prova, no turno da tarde, né? A gente vai divulgar depois, na sequência, através das nossas redes sociais. A gente solicita, inclusive, que quem estiver nos acompanhando que acesse as nossas redes ou o nosso site, @IFFARSAN. Segue o IF, vai. Segue o IF. Tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente sempre divulga essas informações. Então, a prova, dia 19 de outubro, no período da tarde, a partir das 14 horas, é o início da prova. Sim. Mas o candidato
ele precisa chegar com antecedência, né? Ele precisa chegar antes, a abertura dos portões ocorre com antecedência, então a princípio, a partir do meio-dia ele já pode chegar, né? Já pode identificar qual a sala dele. Sim. Nós divulgamos a partir do cronograma, até trouxe aqui para a gente ter como referência, no cronograma do edital do processo seletivo. O edital é outra informação que consta no site. No link que o Samuel mostrou antes, aqui na página inicial. Mostra ali onde acessa o edital, Samuel, por favor. Aí, ó, rolando a página, nessa página inicial, nós temos o edital 335/2025. Sim. Esse edital é o documento que traz todas as informações sobre o processo seletivo. Sobre a documentação, sobre a inscrição, sobre a prova, tudo. E também nesse mesmo link que o Samuel acabou de abrir aí, nós temos o guia de inscrição. O guia de inscrição, ele apresenta as telas do sistema, que eu comentei antes. Esses passos de inscrição, tem esse guia aqui com o print das telas, que também facilita bastante que bacana. Assim pro candidato. Bem Isso. Tranquilo, então. Então, assim, o edital, aqui o guia que o Samuel tá exibindo, né? Tem todas as telas. E no edital nós temos as informações completas. Então, quanto ao cronograma do edital, certo? Nós temos o período de inscrição até o dia 8/9, é uma data importante. Nós temos a hétero... Sim, pois não, Etos? Ali tu tinha comentado, tipo, eu até o dia 8, no caso, até o dia 8, eu me inscrevi, quero fazer técnico em informática. Daí depois no outro dia mudei de ideia, quero virar do agro, quero fazer o técnico agrônomo. Sim. Daí pode estar fazendo essa mudança de curso até o dia 8. Depois do dia 8... Exato, aí o sistema fecha. Até o dia 8 existe a possibilidade, e isso até é relativamente comum, porque no Conhecendo o IFIFAR, essa atividade que nós fizemos essa semana agora... nós recebemos os estudantes e boa parte deles já havia feito a inscrição no processo seletivo e ele já precisou selecionar qual o curso desejado. Só que talvez ele não tinha muitas informações do curso ainda. O que esse curso faz? Ele só tem uma noção básica assim, do nome, bem dizer. Então ele conheceu o curso na visita aqui. Então ele pode ter despertado interesse por um curso diferente do curso que ele se inscreveu. E aí sim ele tem a possibilidade, acessando o sistema lá com o CPF e a senha dele, o mesmo processo que ele fez para se inscrever, vai aparecer agora uma opção lá, atualizar dados. Se ele clicar naquela opção, ele pode digitar todas as informações, inclusive o curso que ele deseja concorrer. Então é bem tranquilo, não precisa refazer a inscrição, é só editar. Bem simples, bem fácil, só troca lá a opção do curso. Então isso até o dia 8. Nós teremos a prova então no dia 19 de outubro, certo? Qual o horário que dá até o horário máximo para entrar, que tu tinha comentado? O horário, a gente solicita que os candidatos venham com antecedência e, se eu não me engano, o fechamento dos portões é às 13 horas. Tá? Então até para o pessoal se ligar, porque não queremos nenhum atraso aqui. Nenhum pessoal tem os atrasados do Enem, os atrasados do IFAR. Isso. Então venha com antecedência, né? Acesse o local até para identificar o local da prova. Achar sua sala, tudo, o bloco. Imagino que são todos os blocos C, B, A, todos eles têm. Isso, nós normalmente concentramos no bloco B e no bloco C, para quem conhece a nossa estrutura aqui, são as salas de aula normais, em que a gente tem um número maior de candidatos, e no bloco A a gente costuma destinar para os candidatos que solicitaram, por exemplo, um atendimento especial. Então, também tem isso no momento da inscrição. Quem está com alguma restrição de locomoção ou até por uma questão de deficiência mesmo, ele pode solicitar um atendimento especial, uma sala separada ou uma sala de fácil acesso, ampliação de prova para quem solicita também ledor transcritor, né, a prova específica. Sim, para o aluno que é surdo, cego, isso daí tem todo... Existe essa adaptação, ele pode solicitar isso no momento da inscrição. E para esses casos a gente costuma destinar o bloco A, salas do bloco A, mas a gente utiliza os 3 blocos para o dia da prova. Por exemplo, o aluno autista, por exemplo, o aluno que possui alguma síndrome, ele recebe um monitor, alguém para auxiliar ele durante a prova? Sim, ele pode solicitar um acompanhante, né, um fiscal específico, um fiscal de apoio, na verdade, para a realização da prova. E esse fiscal é fornecido pelo IFAR. Pelo IFAR, exatamente. Tanto que nem os intérpretes e todo mundo que vai estar auxiliando. Exato, dependendo da condição que ele apresentar no momento lá da inscrição, se ele solicitar esse apoio,
a gente vai destinar um profissional específico para fazer esse acompanhamento. Pode ser o fiscal de apoio, pode ser o ledor transcritor, dependendo daí da condição de cada candidato. Bem... esqueci a palavra agora. Bem inclusivo. Isso aí. Obrigado, Samuel. Isso aí. Exato. Bem, ok, agora a gente já está na parte que o aluno já está dentro de fato prestando a prova. Eu imagino que, como todo concurso, como o próprio Enem, tem ali as regras do que pode, que não pode trazer, o que pode, que não pode fazer durante a prova. Para esses alunos, esses candidatos que estão buscando uma vaga aí no ensino médio, talvez seja a primeira prova, né, um pouco mais criteriosa, assim, mais formal, que eles irão participar. Então é normal que esses alunos, que esses candidatos fiquem nervosos, né, ficam com muitas dúvidas. Mas basicamente o que o candidato precisa trazer para o dia da prova é um documento de identificação, né, de preferência aí o documento de identidade, né, que tenha foto, né, que seja de fácil identificação. Inclusive, alguns candidatos acabam não tendo uma carteira de identidade atualizada, às vezes quando fizeram a carteira ainda eram não alfabetizados. Então, a recomendação é que eles atualizem esse documento, ainda dá tempo, né? Até outubro a gente tem um bom tempo aí para o candidato então fazer uma carteira atualizada. Traz essa carteira no dia que vai ser o documento de identificação dele. Alguns candidatos questionam se é necessário trazer o comprovante de inscrição. Não tem necessidade. Se ele quiser trazer, tudo bem, mas a gente não utiliza esse comprovante de inscrição no sistema. Esse é um documento só de garantia do candidato. Sim, eu acho que até no comprovante de inscrição ele diz em qual sala que ele vai e tudo mais. Isso, mas na verdade na inscrição a gente não tem o instalamento ainda. O instalamento é feito depois. Então, a gente no dia da prova, nós colocamos um painel com as listas impressas também para o candidato, antes de entrar no prédio, ele pode localizar qual é a sala dele. Onde que ele deve ficar. A gente bota toda uma identificação, tem os colegas que estão também orientando, então isso é bem tranquilo. Mas ele tem que trazer então o documento de identificação e uma caneta. Caneta esferográfica transparente. No caso, não pode ser uma cópia, não pode ser um xerox, tem que ser a cópia original. Tem que ser o documento oficial original, né? Em caso de perda desse documento, ele pode, a partir do boletim de ocorrência, de um registro oficial, ele pode justificar a não apresentação daquele documento. Mas são questões específicas. Porque muitas vezes, processo seletivo, o pessoal, esqueci, será que posso usar essa? Leva lá, deixa. Não deixa. Não, tem que ser um documento oficial com foto, não pode ser a cópia. Mesmo que seja autenticada, não, tem que ser original. Só nos casos em que realmente de perda, de roubo, ou com boletim de ocorrência registrado, aí tem as exceções que o edital lista bem certinho, mas... sim. Não, é isso aí, é o documento oficial com foto, é isso aí. Beleza. E questão de comida, que tem um pessoal que vem e daí traz água, traz ali bolachinha, chocolate, não sei o quê, traz uma cesta de piquenique. Sim, então, não há problema em trazer algo para refeição ou a água também, mas desde que traga sem identificação do rótulo. Então traga por exemplo, a água transparente, né, numa embalagem transparente, o alimento também traga num potinho ali transparente, já que fique fácil até para ele acessar, para não ter que ficar abrindo embalagem plástica durante a prova. Já traga numa embalagem aí que facilite tanto o consumo dele, que também não atrapalhe os demais candidatos, né? No caso daí, aquelas garrafinhas de água plástica, é só tirar o rótulo mesmo, né? Isso. O pessoal, às vezes, daqui a pouco tem que comprar uma garrafa. Não, só tira o rótulo, pessoal. Exato. Sendo uma garrafa transparente, é tranquilo. Fala em transparente, a caneta também precisa ser transparente. Também transparente. Não pode ter, essas Bic mesmo. Não, exato. Pode, aquelas de botão, não. Ela tem que ser transparente, que o fiscal consiga visualizar ali que seja simplesmente uma caneta. Que não tá escondendo uma cola ali dentro e, sei lá, põe dentro do negócio. Nem sei como é que se é possível, mas
Na dúvida, não estão deixando. Por precaução, né? Isso, todos os concursos, as provas de seleção adotam isso, né? Então padrão. É um padrão ter uma caneta transparente. E até o ideal é que traga mais de uma, né? Se eventualmente ela falhar, que tem uma caneta de sobra aí de backup. A gente está falando do processo e as matérias. O que os alunos precisam estar estudando, estar reforçando aí? Quais são os componentes curriculares que caem na prova? Boa pergunta. Assim, a prova, ela é dividida em 40 questões, tá? E cada área possui 8 questões. Então, quais são as áreas que são cobradas, que caem na prova? Nós temos português, matemática, geografia, história e ciências. Ciências dividido em física, biologia e química. Então, para cada uma dessas áreas, 8 questões. Então, 40 questões aí no total, certo? Então, essa é a divisão da prova, né? O candidato tem, a princípio, 4 horas para a realização dessa prova. Sim. Com perguntas objetivas, né? Cada questão com 5 alternativas. O candidato faz a marcação, então escolhe a opção lá e depois passa isso para o gabarito. Questões objetivas, vulgo de marcar. Isso aí. Muito bem. Bem, e do mais, acredito que seja isso. Pessoal, a gente deseja toda a sorte para o pessoal que vai querer prestar o processo seletivo, porque, de fato, o IFE aqui ele tem um ensino, digamos, diferenciado? Como é que eu posso dizer aí, Rodrigo? Olha, eu diria que nós temos realmente um ensino muito qualificado aqui, porque tanto o corpo docente quanto o técnico administrativo são profissionais muito qualificados, né? A instituição ela tem todo um apoio para que os profissionais se qualifiquem. Então, a maioria dos profissionais são mestres ou doutores na sua área de formação. A gente tem toda uma estrutura muito qualificada também, né? Então, laboratórios, espaços específicos para desenvolvimento das atividades de cada curso. Então, para quem deseja se qualificar, né, pensando aí para o futuro, eu tenho certeza que é uma ótima escolha aí o Instituto Federal Farroupilha. Levando em consideração também toda a infraestrutura que o IFAR consegue disponibilizar para os alunos, desde laboratórios, as salas de aulas, laboratórios, os computadores, que tem uma baita infraestrutura. Sem dúvida. Também os projetos de permanência, né, que tem para os alunos. Também nós temos, entre os serviços que são ofertados pela assistência estudantil, a gente tem todo aí um conjunto de profissionais que fazem acompanhamento dos alunos, médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista. Além desse acompanhamento desses profissionais, o Instituto também disponibiliza um edital de auxílio financeiro aos alunos, né? Os alunos em vulnerabilidade, com baixa renda, eles podem se inscrever e receber uma bolsa mensal, um auxílio mensal para custear eventualmente o transporte, né? A gente sabe que a maioria dos alunos vem com transporte ou público ou privado, van, enfim. Então, a partir desse auxílio pode acabar custeando, também auxiliando aí no custo desse deslocamento. Apesar de que, como a gente já comentou, todos os cursos aqui são gratuitos. Sim. O aluno pode receber esse auxílio da assistência estudantil, também pode participar de projetos de ensino, pesquisa ou extensão e receber bolsas, né? Esses projetos são desenvolvidos por servidores, tanto docentes quanto técnicos administrativos, e os alunos podem participar, então, e receber também uma bolsa nesses projetos. Alimentação também, que o IFAR disponibiliza para os alunos, né? Bem lembrado, a gente também tem, sim, para os alunos de ensino médio, no caso, eles têm o lanche pela manhã e o almoço também de meio-dia nos dias que eles possuem aula no período da tarde. Então, atualmente, os alunos eles têm aula nas segundas e quintas-feiras, manhã e tarde, né? Então, nesses dias, eles recebem o lanche da manhã, o almoço da tarde e o lanche à tarde também. 3 refeições para estudar. 3 refeições ao dia. E nos demais dias, então, terça, quarta e sexta, eles recebem o lanche
na metade da manhã. Sim. Mas muitos dos alunos eles acabam se envolvendo, participando de projetos. Esses projetos são desenvolvidos nas terças-feiras, nas quartas e nas sextas. Então, boa parte dos alunos acaba ficando também em turno integral nesses demais dias. Então, nós temos alunos aí que ficam a semana toda. Sim, se envolvem bastante, né? Se envolvem, participam, né? E fazem a iniciação científica deles também, participando desses projetos, já fazem publicações, participam de eventos de divulgação. Sim, então já vão criando um currículo acadêmico robusto, né? Com certeza, a gente oferta muita oportunidade nesse sentido, né? Sim. Pô, bacana. Bem, acho que é isso? Tu acha que teria alguma coisa a mais a acrescentar? Acho que já falamos bastante aí sobre o Instituto, né? Sim, o Samuel está dizendo, parem, já deu. Mas só reforçar e dizer que o Instituto ele é uma instituição de todos e para todos. Então, quem tiver interesse, nos procure, a gente está à disposição, tanto presencialmente aqui, pode vir, quiser fazer uma visita, conhecer nossos espaços, também a partir das redes sociais, que a gente já comentou antes, @iffarsan, o nosso site também, e o nosso telefone geral, ele é o WhatsApp, então se alguém tiver alguma dúvida, no 3931-3900. Pode nos chamar nesse telefone que a gente fica à disposição para auxiliar qualquer dúvida sobre o processo seletivo, sobre a inscrição, a gente fica à disposição através desses canais aí. Beleza, esses são os canais de contato. Então, pessoal, encerrando aqui mais um IFCast no quadro Pra Tela e agradecemos pela audiência e até o próximo programa.